Olá, bom dia. Agora nós vamos dar início à nossa aula de metodologia científica e tecnológica sobre hipótese de AP, tá? E antes de mais nada, eu queria dizer para vocês que esse período vai ser dividido em duas etapas. Vocês vão ter essa pequena aulinha aqui sobre hipótese científica, dando uns conceitos mais gerais sobre o que é uma hipótese científica, e depois vocês vão fazer um exercício. E esse exercício não vai ser na plataforma. Esse exercício vai ser a construção da hipótese científica do trabalho de vocês, que foi proposto pela professora Daniela Ival, e vocês vão enviar para ela no final, né, de tudo isso, a, a hipótese de vocês construída do trabalho que vocês estão fazendo durante o período, tá? Então, a primeira coisa que nós precisamos nos perguntar a respeito da hipótese é o que é uma hipótese, né? O que é uma boa hipótese? Então, a hipótese é algo que pode ser desafiado, certo? É uma hipótese de trabalho boa, é uma frase que possibilita você questionar, por exemplo, como, de que modo e porquê de algo que acontece no meio ambiente, durante uma cirurgia, é, enfim, numa sociedade, se for uma pesquisa qualitativa, né? Então, o objetivo de uma hipótese é aclarar com a questão de que, para quê, né? Para quê? Então, na verdade, a hipótese é uma afirmação, certo? São um conjunto de argumentos, é uma conjectura, é um texto, né, em forma de conjectura que tenta explicar basicamente o quê? Algo que se desconhece, tá? Então, uma hipótese é uma afirmação de que pode ser desafiada, tá? De que modo, como, por quê, para quê, e uma hipótese, para que ela seja uma boa hipótese, ela deve ser sujeita à experimentação, tá certo? E essas hipóteses elas podem ser de vários tipos. Elas podem ser de afirmação positiva, de afirmação negativa, podem ser condicionais, tá? Ainda não testadas, que é o que ocorre muito nas pesquisas de doutoramento, por exemplo, ou sobre um determinado problema, tá? Isso é muito comum no doutorado, por exemplo, você fazer uma pesquisa com uma hipótese de algo que ainda não se sabe muito bem. Então, existem resultados que podem dar positivos e negativos, tá certo? Então, vamos lá. Então, ainda, para que serve uma hipótese, né? Serve para que você tenha apenas uma missão. E que missão é essa? Do trabalho, né, do seu trabalho que vocês estão construindo aí, testar se ela é certa ou errada. Então, é uma ideia, é uma proposição que ela é suscetível de ser uma declaração verdadeira ou uma declaração falsa, de acordo com o que falou aqui o nosso amigo Gil em 2002, certo? Ela oferece uma solução possível, uma proposição possível de algo que pode ser certo ou errado. Olha esse exemplo aqui. Então, eu tenho como utilizar uma hipótese, né? Como é que eu construo uma hipótese? Então tá aqui, ó, hipótese. Utilizar um projetor multimídia no ensino da metodologia faz os alunos aprenderem melhor? O que é que vocês acham? Tá? Então o que é que você vai fazer? Você acha que sim? Você vai ter uma hipótese positiva. Você acha que não? Uma hipótese negativa. Então você vai dizer qual é a sua hipótese. Se sim, essa metodologia ela ajuda os alunos a aprender melhor, é positiva, se não ajuda. Então você faz uma coleta de dados, as notas obtidas, elas servem como parâmetro estatístico, tá? Então você vai ter uma sala experimental, um grupo A e um grupo B, um grupo experimental e um grupo controle. Então, se no grupo experimental, ou seja, aquele grupo onde foi utilizado o projetor, essas pessoas tiverem notas melhores, então isso significa que muito provavelmente, né, é a conclusão desse trabalho é que a sua hipótese, se fosse positiva, seria verdadeira. Ou seja, os alunos que têm no seu aprendizado o acesso a um projetor multimídia, aprendem com maior facilidade. Isso é comprovado como? Pelas notas que foram mais altas, certo? Então, isso é uma hipótese verdadeira que foi devidamente experimentada, tá bom? Então vamos lá. Quais as características de uma hipótese? Quais as características? Deve ser uma sentença declarativa. Declarativa. Tem que ter uma relação
entre duas ou mais variáveis, existem parâmetros. Eu vou dar um exemplo disso aqui. Por exemplo, imaginem você chegando numa banca e dizendo o seguinte: uma planta ela cresce por causa da luz solar. Então tem uma variável que é a planta e a luz solar, né? Duas variáveis, crescimento e luz. Então o crescimento ele é dependente da luz. Então você faz uma hipótese positiva. A planta cresce mais rápido, né, ao longo do ano, quando ela é exposta a mais luz solar, ou seja, no verão. Então você está aí fazendo uma hipótese, você está supondo algo, tá certo? Então você vai fazer essa comprovação, você vai ver se isso é verdade ou não. E essa hipótese ela é passível de comprovação, ela é testável e ela pode ser refutada, né? Refutada pelo seu avaliador ou ser refutada pelo seu experimento, certo? Então o que é que se espera? Que a planta ela cresça, né, na velocidade da razão do elemento, que ela tem a luz, né? E em relação ao tempo, né? Mais luz cresce mais rápido, tá bom? Então, como eu havia falado anteriormente, existe uma hipótese afirmativa positiva, né? Onde eu digo algo, eu afirmo algo como positivo. Vou já mostrar outro exemplo. A negativa, que eu também já mostrei. O outro exemplo que eu posso dizer, por exemplo, aqui, de novo, é outro exemplo, né? A planta não cresce em valor da temperatura, por exemplo. Será que essa temperatura influencia ou não? Então, estou dizendo negativamente que a temperatura não influencia no crescimento da planta. Isso é uma hipótese afirmativa. Então, eu vou provar, né, afirmativa negativa. Eu vou, a partir disso, provar que a temperatura não influencia no crescimento da planta, certo? E ainda tem uma hipótese condicional, que é condicionada aos resultados, como eu havia falado anteriormente, muito comum nas pesquisas de doutoramento, onde você não sabe exato ainda aquela aquele resultado, não tem ideia do que pode ser aquele resultado, né? Nem por comprovação bibliográfica, porque é algo completamente novo no doutorado, é uma tese, né, totalmente nova, então você não tem nem como embasar algumas coisas que você acha ou pensa que tem-se como verdadeiro, como algo real, certo? Então vamos lá, uma afirmativa positiva, de novo, ó, o aquecimento é resultado das dimensões reduzidas. Aqui falando de um computador, né? Então ele esquenta muito por conta de que ele tem dimensões reduzidas. Então estou afirmando positivamente uma coisa. Ainda, ó, a afirmação negativa, que é o segundo tópico, não ocorrem danos elétricos nesse computador por uma determinada coisa. Então não, é uma afirmativa negativa. E o meu exemplo prático de uma condicional, se, né, o transformador não possuir, tararã, poderá estar sujeito a. Ou então, se a temperatura não aumentar, a planta não terá crescimento acelerado. Então, isso é uma afirmação condicional, tá certo, gente? E quais são os níveis das hipóteses? Nós vamos falar de cada um deles agora bem rapidinho. Existe a hipótese de ocorrência, existe a hipótese empírica, existe a hipótese plausível e a convalidada. A hipótese de ocorrência são palpites, são especulações que não têm comprovações científicas, como, por exemplo, falar do senso comum sobre a morte de alguém. Por exemplo, no exemplo que nós temos aqui no nosso slide, ó, acho que provavelmente o espírito deixou o corpo aproximadamente 8 minutos após a morte do indivíduo. Como é que você pode comprovar isso? Não pode. Ninguém pode voltar para dizer como é que isso é possível ou não. Então, é um palpite, é uma hipótese que não pode ser provada, certo? Eu tenho ainda uma hipótese empírica. O que é uma hipótese empírica? É uma hipótese que ela, apesar de possuir algumas evidências experimentais, ela não pode ser comprovada, ela não tem uma consistência lógica. Um exemplo disso é o terraplanismo, que embora se tenha algumas pesquisas, né, eles façam alguns tipos de experimentos, isso não há uma comprovação lógica, não se justifica quando se comparado, né, quando se correlacionado, por exemplo, às teorias e leis existentes, que são comprovadas matematicamente. Então, não se tem aí uma consistência lógica. E o que é uma hipótese plausível?
Uma hipótese plausível é uma hipótese mais consistente, né, com as teorias que existem. Então, é feito o quê? Ela é produto de uma dedução lógica, ela é produto do conhecimento científico que foi já aceito e comprovado, tá? Então, elas possuem um fundamento, elas são plausíveis, elas possuem um fundamento. No entanto, elas têm algumas características. E que características são essas? Ó? Elas ainda não podem ser totalmente verificadas, certo? Então, são plausíveis, ou seja, elas podem acontecer, mas você não sabe se aquilo ela tem de fato se é uma certeza absoluta, se aquilo realmente pode ser ou não verificado, tá? As hipóteses plausíveis, elas são muito comuns, por exemplo, nas pesquisas de doutoramento também, tá? Levando em conta o que? Levando-se em conta o que? Vários fatores. Olha o exemplo que tem aqui. Ó. Os resultados obtidos em X revelam que possivelmente esse fato pode ocorrer se ainda levada em conta outros fatores como Z, Y, Z. Ou seja, né, é algo ainda a ser visto, estudado, né, pesquisado, aprofundado. E o que é uma hipótese convalidada? Uma hipótese convalidada são hipóteses que têm fundamentos em teorias que já são amplamente testadas. Então, elas, além de ser, né, passíveis de verificação, elas são amplamente testadas, que é geralmente o que se faz na pesquisa médica, por exemplo. Né? Na pesquisa médica se faz o quê? Se faz uma referência bibliográfica, um levantamento bibliográfico muito intenso, né? Você vê muitas teorias e tipos de tratamentos diferentes. Então, você faz algo baseado em algo real que existe e que está na literatura. Então, são teorias consistentes, coerentes, razoáveis, não é algo do senso comum, não é algo que não possa ser provado, que não possa ser experimentado, tá bom? Então, uma das coisas da ciência médica, por exemplo, é provar, provar e provar. Né? Comprovar que aquilo que você fala é verdade. Antes, obviamente, de usar o resultado de uma droga, ou seja lá do que for, em um paciente. Então, isso precisa ser muito bem provado, muito bem convalidado. E esse é mais, né, o que se usa, por exemplo, nas pesquisas médicas, que tem um amplo embasamento e um amplo referencial teórico, tá bom? Então, nessa segunda etapa, nós vamos fazer aqui uma relação variável de hipótese e pesquisa. Tá certo? Então vamos lá, ver o que é hipótese e o que é pesquisa. Tá bom? Então, e numa hipótese de pesquisa, o que é isso, né? Então, eu tenho possíveis relações entre duas variáveis, né? Entre duas variáveis, denominadas também de hipótese de trabalho. E o que é uma hipótese nula? Uma hipótese nula é algo que é rejeitado. Rejeita-se algo que se afirma, certo? Então, a hipótese de pesquisa ela é positiva, ela tem uma relação entre duas variáveis, ela é experimentada e provada, e uma hipótese nula é uma negação, né, de uma hipótese de trabalho que se afirma. Eu ainda posso ter, por exemplo, ó, em um tipo de pesquisa, além das pesquisas quantitativas, que é o que vocês mais fazem, né, que são aquelas pesquisas que têm gráficos e que fazem estatísticas, que você vê tamanho de cérebro, que você vê tamanho de número de células, crescimento bacteriano, tudo isso comprovado em forma de gráficos e tabelas e números. Eu tenho ainda uma pesquisa que pode ser chamada de pesquisa qualitativa. E como é que é essa pesquisa qualitativa? O trabalhador, ele faz essa pesquisa através de questões norteadoras. Então, não são hipóteses que têm, por exemplo, um fim, né? Que eu acho que é isso. Não. Então, você, a partir do trabalho, você vai construindo um objeto de pesquisa, você vai construindo aí uma ideia de acordo com aquilo que você vai coletando naquelas amostras que são geralmente o quê? Questionários. Né? Então, ó, exemplos dessas pesquisas qualitativas, que são perguntas norteadoras. Né? Ó, como o estudante de medicina avalia, através de sua opinião, a principal técnica de ensino adotada na disciplina? Né? Então, é uma questão norteadora. Isso vai ser feito um formulário, uma pesquisa em cima dessa pergunta. Tá? O que mais desagrada o estudo no uso dessa técnica? Então, é outro tipo de pergunta, né? Aqui, ó, o segundo exemplo de questão norteadora, né? Quais os fatores gerais envolvidos na obtenção da produtividade? Quais desses fatores
desses fatores, quais têm origem nas condições ergonômicas? Vocês estão vendo, é a construção de conhecimento através de ideias. Ideias essas que são concatenadas, né, para um fim, que é descobrir então, uma ideia, algo uma indagação, certo? Que deve ser respondida ao longo dessa pesquisa. Tá bom? Vamos lá. Então, toda pesquisa ela tem uma hipótese? Não, não necessariamente ela tem uma hipótese, tá? Elas são, lógico que as hipóteses elas são muito úteis, né? Mas existem pesquisas que não têm hipótese e que elas são apenas exploratórias. Isso é muito comum também nas pesquisas de doutorado. Elas são exploratórias, ou seja, elas dão início a vários outros estudos que vão provar alguma coisa, certo? Então é muito comum uma pessoa fazer uma pesquisa, por exemplo, no inicial de uma coisa que ainda não se sabe, por exemplo, o que fez lá no início, né, da genética, através dos cruzamentos, né, embora tenha uma teoria, e é uma coisa muito mais rebuscada, mas inicialmente foi se feito o quê? Cruzamentos na tentativa de explorar algo e dizer que aquilo era relacionado à genética, aos cromossomos, tá certo? Então foi algo exploratório. Obviamente, no final ele teve um resultado que se tornou uma teoria, que é, de fato, uma hipótese comprovada, tá certo? Então, a finalidade desses estudos iniciais é de construir hipóteses. Muito comum, como eu falei, nas pesquisas de doutoramento, né? Então, existem, inclusive, várias revistas, né, que elas servem para publicar trabalhos que são negativos, trabalhos que não têm como é que eu posso dizer, resultados positivos. As hipóteses elas foram criadas através de pesquisas bibliográficas e foi feito um referencial, né? Foi levantada uma metodologia, foi estudado muitos artigos e tentou-se algo em laboratório. E isso não deu certo, isso foi negativo. E pronto, minha pesquisa foi para o lixo? Não. Esses resultados que são negativos, eles podem ser publicados. Hoje em dia nós temos muitas revistas que publicam esses resultados negativos. E esses resultados, eu costumo dizer que são até mais importantes do que os positivos, porque você não corre o erro de repetir a mesma pesquisa da mesma forma, né? Caindo nos mesmos erros e chegando às mesmas conclusões que não levam a lugar nenhum. Então, assim como os resultados positivos eles são importantes, né? Na descoberta de cura de doenças, aquilo que se é negativo, ou seja, que não teve conclusão, né, ou que a conclusão foi algo que não se esperava, é melhor dizer assim, são extremamente importantes para que as outras pessoas do mundo tenham acesso a esse protocolo e que elas não repitam os mesmos erros que você cometeu na sua pesquisa e quem sabe, quiçá, elas possam chegar a uma conclusão positiva que você, na sua pesquisa, não chegou, tá certo? Então, ó, mais outro exemplo aí de um trabalho negativo. Depois vocês podem pesquisar, tem o DOI aqui embaixo, né? Aqui embaixo tem o DOI e vocês podem ver aí esse trabalho negativo, tá? Então, o que é o modelo científico? O que é o modelo científico? O modelo, não está falando aí, é algo simples para que você explique de forma mais simplificada. O próprio Platão dizia, né, o filósofo Platão dizia, que não é possível se compreender completamente o mundo em função da complexidade deste e das limitações humanas. De fato, é impossível. Não é à toa que nós não conseguimos, até hoje, decifrar, por exemplo, coisas complexas como é a cura do câncer, ou como a cura de patógenos como o Covid, que está nos afligindo nesse momento, né? Uma vacina como HIV e uma série de outras coisas. Então, ele definiu, Platão, a forma como a ciência trabalha até hoje. Então, como não é possível aprender a totalidade das coisas existentes no mundo, a ciência contenta-se com modelos, nas quais representa uma visão simplificada do mundo. Um exemplo desse modelo, por exemplo, é o modelo equivalente desse aparelho que vocês veem aqui do lado. Então, isso é muito comum nas patentes também, né? Por isso que são registradas e que são tidas como material científico. As patentes elas são registradas e elas servem como se fossem, por exemplo, um paper, como se fosse vamos dizer, um artigo. Então, existem, inclusive, programas de doutoramento, de doutorado, que aceitam, para que o aluno defenda o doutorado, por exemplo, um modelo de patente. O doutorado em biotecnologia,
que vários professores de vocês fizeram, né? Eu não fiz, mas vários professores fizeram biotecnologia. Eles aceitam uma patente, por exemplo, como um dos requisitos para que se defenda, termina o doutorado. Então, que é um modelo de algo real que pode ser construído e explicado através desse modelo, certo? E vocês utilizam esses modelos em muitas coisas na medicina, né? Como uma representação lógica de um conjunto de mecanismos físicos e virtuais. Exemplo, um novo equipamento cirúrgico. Você utiliza isso daí em um modelo. Vocês fizeram isso várias vezes. Vocês têm aqueles modelozinhos, por exemplo, de sutura, né? Aqueles modelos aqui é um braço, por exemplo, mas vocês têm aquelas placas com vários tipos de cortes e que vocês testam as suturas. Vocês fazem modelo também com o quê? Com coração, né? Com coração suíno, fazem também com língua de boi, não fazem? Língua bovina, fazendo sutura em língua que vocês fazem com o professor Janderson. Então são o quê, ó? São representações dos conhecimentos e fenômenos e sistemas, né? Aqui você está vendo aqui um modelo de aderência, por exemplo, para testar aqui aderência, um modelo que possibilita a compreensão de como resolver esse problema na medicina, certo? Então, o modelo ele serve para que você não faça aquilo errado 1000 vezes. Então, imagine só o navio, como essa foto aqui que eu estou mostrando para vocês. Eu faço uma hipótese, né? É possível construir o navio utilizando uma nova liga metálica, não sei o quê, tantos andares desse navio. Então, é muito dispendioso eu fazer esse navio 20 vezes e fazer ele dar certo. Né? É muito difícil. Assim como no laboratório também. Você não vai chegar no laboratório testando, por exemplo, várias formas de fazer uma PCR para chegar, né, ao teste positivo do coronavírus, por exemplo. O que é que você vai fazer? Você vai fazer uma pesquisa bibliográfica, você vai pesquisar na literatura como se faz, e você vai aplicar isso na sua técnica de laboratório, para que você não repita aquilo 1000 vezes e jogue dinheiro no lixo. Então você faz o quê? Ó? Você faz modelos, e a partir desses modelos você comprova a sua hipótese científica, certo? É mais fácil de você fazer através desse modelo algo real, algo experimentável que você faça e tenha êxito através desses modelos que podem ser construídos por desenhos ou vocês, no caso, fazem a pesquisa bibliográfica na internet, por exemplo, pesquisando, vamos dizer assim, técnicas de controle, por exemplo, técnicas de como fazer uma PCR, né? Quais são os parâmetros utilizados para fazer uma PCR viral, por exemplo, de amplificação viral, para que não caiam no erro de dar um falso positivo ou um falso negativo, tá bom? Então isso é um modelo. Então, as hipóteses. O que é uma boa hipótese? A hipótese, primeiramente, para que ela seja boa, ela precisa ser suposta, né? E o que quer dizer uma hipótese suposta? Ela não pode ser construída com um grau de certeza. Você não pode dizer assim, isso é igual a isso, porque do contrário isso não é uma hipótese. Isso é algo que já se sabe, é uma certeza, já foi provado. Então, a hipótese, para que ela exista, para que ela seja uma boa hipótese, ela precisa ser suposta. Ela não pode ter sido provada ainda, né? Ela pode ser provável, ou seja, ela tem um grau de certeza. Ela pode ainda você pode provar a sua ideia. Não justifica que ela seja realizada uma pesquisa sobre ela, se ela for, por exemplo, se você já tiver certeza sobre ela. Né? Então, ela, além de ser suposta, ela precisa ser provável. Ela é provisória, porque eu posso dizer que não, que aquilo que você provou, no caso, que você experimentou não é real. O exemplo da planta que eu dei, né? O aluno chega e diz: a planta cresce em detrimento da quantidade, em detrimento não, ela cresce pela exposição ao sol, então ela vai crescer mais no verão. E aí eu pego e coloco outra coisa na sua hipótese, outra ideia na sua hipótese. Digo, sim, e a temperatura, né? E a umidade? Você não levou em consideração essas outras duas variáveis. Então, será mesmo que é a temperatura, ou que é a incidência solar? Ou se a temperatura também influencia? Ou será também que a umidade influencia nessa vamos dizer assim, nesse crescimento, né, dessa planta? Então, ela é provisória, ela é passível de mudança, ela pode ter outras variáveis, né, que influenciem nesse crescimento, tá certo, gente?
ela pode ser testável, nós já falamos sobre isso, ela tem que ser baseado na literatura, ela tem que ter base científica, não é algo do senso comum, não é algo visto na televisão, nem no Wikipedia, né? É algo que realmente tenha uma comprovação convalidada, validada, provada, escrita, tá certo? Ela tem que ser lógica, como nós já vimos, e ela tem que ter um caráter explicativo. Ela tem que ser explicativa e ela tem que ser de fácil compreensão. As pessoas normais, elas podem ver aquilo que você disse, que você testou e que você provou, aquela sua hipótese, e elas devem achar aquilo fácil. Então, a hipótese ela é boa quando ela é de fácil compreensão, ela é de fácil caráter explicativo. Tá certo? Que mais? Então, vamos lá. Resumindo toda essa história, como é que é isso, né? Então, em resumo, a hipótese de trabalho ela deve ser o quê? Ela deve ser uma afirmação simples, tá? Primeiramente, ela deve ser sujeita à negação, né? E ela tem que ser o quê? Provada, né? Ela não é uma pergunta, ela é uma afirmação sobre algo, certo? Ela é simples de ser escrita, a linguagem dela é simples, as pessoas comuns, eu digo comum, é uma pessoa que não tem um conhecimento científico aprofundado, ela é capaz de saber exatamente o que é que você está querendo dizer com aquilo, tá? E ela é sujeita à negação, ou seja, pode ser que no final, na sua conclusão, aquilo que você teve como hipótese, aquilo como você disse que você afirmou que aconteceria, pode simplesmente não acontecer, e que isso não necessariamente, como nós falamos anteriormente, é algo ruim, certo? É algo, por exemplo, que vira um paper, vira um artigo publicável em várias revistas que publicam esse tipo de material, que é o material de resultado negativo, tá bom? Então é isso, gente. Nós terminamos a nossa aula de hoje sobre hipótese científica. Só mais uma vez mostrando, falando para vocês, né, que é importante que vocês façam a hipótese científica de vocês por essas ideias, tá? Pesquisem na internet mais sobre hipótese científica. Eu vou mandar para vocês um link de um professor que ele faz uma explicação muito boa sobre TCC, sobre hipótese científica, tá bom? Complementando mais isso que eu falei aqui, porque é lógico, eles fazem com edição de vídeo, é uma coisa mais feita, grava e corta, é mais fácil né, de explicar as ideias, tem um texto feito daquilo ali, vocês vão achar, de certa forma, mais fácil de entender. E vou mandar esse link para vocês dessa aula, desse professor do YouTube, tá bom? E vocês vão construir a partir disso a hipótese científica de vocês. Não vai ter exercício, vocês vão apenas escrever a hipótese científica de vocês e enviar para o WhatsApp ou para o e-mail da professora Daniela Duval, que já recomendou que vocês fizessem dessa forma, tá bom? Então não tem exercício. Então um abraço, ficamos por aqui e até a próxima. Tudo certo.